Presidente Renan Calheiros, a quem eu pessoalmente agradeço a presença no meio de tantas atividades de estar aqui. Deputado Raul Jungmann, que comigo assina essa solicitação dessa convenção. Dom Sérgio da Rocha, um jovem bispo que honra hoje Brasília com a sua presença, com o seu trabalho, não apenas pelo valor intelectual, mas, não sei se muitos sabem, pelo conhecimento que tem hoje do Distrito Federal. Governador Rodrigo Hollenberg, a quem eu deixei para citar depois dele, apenas para dizer que o Dom Sérgio sabe até paradas de ônibus que estão com dificuldades. Pelo menos uma vez conversando com ele, ele começou a listar. Governador, eu fico muito feliz da sua presença, é uma honra para nós tê-lo como nosso governador. Ministro Patrus Ananias, figura remarcável que todos respeitam nesse país pelo seu trabalho em Minas Gerais e no Brasil. Presbítero Daniel do Amaral, muito obrigado por sua presença. Nós estamos aqui hoje para um evento que deveríamos não necessitar fazer. Seria tão bom que no Brasil, Dom Sérgio, não fosse preciso a CNBB tomar a iniciativa de trazer o saneamento como parte de uma campanha da fraternidade, pelo fato de que isso já fosse coisa de história, isso já não fosse mais uma ação de hoje. Entretanto, às vezes, a maior surpresa de um fato é o fato de que ele carregue surpresa. Porque é tão óbvio que o Brasil teria calamidades devido à crise da falta de saneamento, que nos surpreende, senador Renan, presidente, que de repente a gente descobre com surpresa a tragédia da dengue, a tragédia de outras doenças endêmicas, a tragédia, inclusive, do caso do vírus Zika. É surpreendente que isso seja surpresa, que ao longo de toda a história do Brasil, nós relegamos o saneamento, a água limpa, a coleta de lixo nas casas dos pobres do Brasil. Esse é um fato. E é óbvio que esse fato, termos relegado a limpeza, o saneamento, um dia levaria a fatos como esse. Fatos que nos surpreendem, sobretudo, porque é em pleno século XXI, porque é na véspera de uma Olimpíadas e o mundo inteiro fica atento, se perguntando se deve ou não vir participar dos Jogos. É óbvio que aconteceria tudo isso. Portanto, é positivo, alvissareiro, que a CNBB tenha escolhido o saneamento nesse momento como parte de uma campanha da fraternidade. Porque é falta de fraternidade não dá aos pobres do Brasil o tratamento que eles precisam para ter uma vida correta. Vale a pena também lembrar que, ao trazer o saneamento como seu tema, a CNBB nos traz a reflexão de que há outros saneamentos que o Brasil precisa fazer também. Até porque a falta do saneamento, no sentido tradicional da palavra, é decorrente da falta de saneamento na política ao longo dos séculos e ao longo dos últimos anos também. É a falta de uma política que não tenha nem a corrupção no comportamento de nós, políticos, e nem a corrupção nas prioridades do uso dos recursos públicos, que nós terminamos usando para outros fatos que não são tão importantes como o saneamento, onde vivem as pessoas. Nós precisamos fazer o saneamento, mas nós precisamos também sanear a política. Nós precisamos sanear no Brasil a educação. Não é saneada uma educação onde os professores são obrigados a fazer greves
tantas vezes ao longo da carreira de cada um deles. Precisamos ter um saneamento no sistema educacional de tal forma que os professores, os servidores, não precisem fazer greves. Nós precisamos de saneamento da educação de tal maneira que nossas crianças fiquem na escola o tempo que é necessário, e menos de 6 horas é insuficiente no mundo de hoje. Com os equipamentos necessários. Uma escola que para crianças do século XXI, uma escola que usa quadro negro, em vez dos equipamentos de tecnologia da informação, é uma escola que precisa ser saneada. Não é saneada plenamente uma escola que utiliza equipamentos que as nossas crianças rejeitam, que nasceram vendo a transmissão das informações e dos conhecimentos e da própria formação por meios mais modernos. Nós precisamos, sim, fazer o saneamento do nosso país, saneando as nossas ruas. Mas o saneamento das ruas não é apenas por onde leva os resíduos. Não, saneamento das ruas é ruas pacíficas. A violência é uma forma que fere tanto quanto a falta do saneamento na sua visão tradicional. Nossas ruas precisam ser saneadas. Nós precisamos sanear, sobretudo, a mente, como nós vemos o Brasil. Por exemplo, no caso da saúde. A maneira como nós enfrentamos o problema da saúde é uma maneira não saneada. Consideramos que saúde é uma questão de hospital. O hospital é uma questão de doença depois de todas as outras medidas serem tomadas com cuidado. Nós precisamos ver a saúde na sua amplitude maior. E aí começa no esgoto, começa na água, começa na coleta de lixo, na educação, para que as pessoas aprendam a cuidar da saúde própria e da saúde até dos vizinhos, por ações como não deixar água que parada trazem a Aedes aegypti. Nós precisamos fazer o saneamento da mentalidade como o Brasil enfrenta os problemas do Brasil. Romper com essa maneira de ver o Brasil existe para fazer uma economia dinâmica, e uma economia dinâmica baseada no consumo apenas. Eu lamento que nós comemoremos tanto nos últimos anos o aumento do consumo, sem perceber que não melhoramos a consciência, a participação. Aumentar o consumo é como abrir a porta de uma casa, mas não abraçar a visita que chega. Não acolher a visita que chega. A visita que chega não entra pelo mercado, ela tem que entrar pela consciência, pela educação, pela saúde, pelo saneamento, pela água, pelo bem viver. Nós precisamos mudar essa maneira como a gente enfrenta um projeto nacional como se fosse um projeto de economia, e economia como se fosse um projeto de aumento de produção, de consumo, de renda, e não da qualidade de vida. E nessa qualidade de vida, o saneamento, na sua maneira tradicional de entender, é um ponto fundamental. Por isso, Dom Sérgio, o Brasil, mais uma vez, está em dívida, querendo agradecer à CNBB e, obviamente, também nesse caso, ao Conselho de todas as igrejas que participam desse evento, para dizer, vocês estão ajudando a sanear o Brasil. Não apenas trazendo o problema de que a falta de saneamento é falta de fraternidade com quem precisa do saneamento e que sofre por causa disso, mas também trazendo aqui a ideia de que nós precisamos ir além do saneamento físico de resíduos e de água e chegarmos a um saneamento na consciência brasileira, um saneamento numa consciência, numa mentalidade que ponha fraternidade como algo central do que a gente chama de progresso. Progresso não é apenas aumentar a produção, não é apenas aumentar o consumo, não é apenas incorporar no consumo camadas D e E. É sim fazer com que essas camadas tenham consciência e uma vida digna, recebendo tudo aquilo que nós juntos, por fraternidade, temos que dar a essas pessoas brasileiras. Muito obrigado, Dom Sérgio, pelo gesto.